Som, teste. Bem, é uma alegria poder estar aqui com todos vocês, né? Agradeço o convite, a oportunidade, né? Deus abençoe o pastor Celso, o Hudson, toda a equipe aí, todos os irmãos se empenharam para promover esse tempo de estudo da palavra de Deus, né? Palavra em Foco. Me traz boas lembranças quando tivemos há um pouco mais de um ano lá em Guarulhos. Tivemos uma boa cooperação também aqui dos irmãos de São Vicente. A gente guarda isso com muito carinho, com muito amor. E foi um tempo precioso, onde aprendemos sobre as cartas, né, ali de Jesus às igrejas ali do Apocalipse. Mas o tempo hoje foi proporcionado para a gente olhar um pouco a carta de Paulo a Tito. E a mim foi dado aí a incumbência ou a oportunidade de compartilhar o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1. Então a gente vai caminhar um pouquinho aí, pensando na introdução da carta e também no primeiro capítulo. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. E a minha oração é aquela oração do Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o desejo do meu coração para cada um dos irmãos é o desejo de Paulo, lá em Colossenses 3,16. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Tá bem? Bom, então a gente vai abrir a palavra do Senhor aí em Tito, capítulo 1. Mantenha o texto aberto nesses versículos. E eu vou orar com vocês. E na sequência a gente vai passar algumas informações essenciais sobre a carta de Paulo a Tito. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesse tempo tão especial para aprendermos o Senhor. Nos orienta, nos capacita, que o Senhor fale aos nossos corações, que não sejam apenas informações, mas que haja também uma transformação para melhor em nossa vida, tanto no caráter como também no exercício do ministério. Para a tua glória, para o teu louvor. Amém. Bom, o autor da carta... O autor da carta a Tito é óbvio que é o apóstolo Paulo. Esse está no versículo de número 1. O texto fala aí: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Bom, quem recebeu essa carta foi Tito. E algumas informações importantes sobre Tito. Tito é um grego, né? Provavelmente convertido a Cristo pelo ministério de Paulo. É algo curioso, ele não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas há 13 referências dele nas epístolas paulinas. Então ele não é mencionado em Atos, mas nas cartas paulinas ele é bastante citado. Ele provavelmente era da Antioquia da Síria e foi levado por Paulo a Jerusalém. E ele, até na ocasião, ele se torna o fato de ele ser um grego, ele se torna até um problema jurídico na igreja, relacionado à lei mosaica. E Paulo trata disso. Ele também deve ter acompanhado Paulo anos mais tarde, né, em sua terceira viagem missionária. Isso está lá em Atos 18, 22. E ele foi enviado a Corinto em 3 ocasiões especiais. E por último, né, ele não é mencionado em outra vez, depois dessas menções em Coríntios. E Paulo o deixa em Creta para colocar as coisas em ordem. Eu gostaria muito que você gravasse essa afirmação: colocar
as coisas em ordem. É uma expressão chave na carta de Paulo a Tito. Coloque as coisas em ordem. Em ordem. Essas são algumas informações essenciais sobre a pessoa de Tito. Agora, o propósito da carta de Paulo a Tito aparece justamente no versículo 5 da epístola. O propósito está aqui, ó. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Então, o propósito da carta de Paulo a Tito é colocar em ordem o ministério, ou colocar em ordem o ministério nas igrejas e designar presbíteros. Esse é o propósito da carta a Tito. Colocar em ordem o ministério nas igrejas e designar presbíteros. Inclusive, a própria divisão da carta trabalha nessa ideia. Colocar as coisas em ordem e designar presbíteros. Esse é o propósito da carta. Se você tem um hábito de marcar a Bíblia, há alguns irmãos que não marcam a Bíblia porque acham que vão riscar a boca de Deus. Mas se você não tem essa dificuldade, se você é um direito seu, se você não gosta de marcar a Bíblia, você pode anotar que o texto-chave aí é o versículo 5. Colocar as coisas em ordem e designar presbíteros. Isso é importante. Bom, a data da carta era em torno aí de 63 a 64 depois de Cristo, e o local de onde ela foi escrita, há muitas controvérsias. Não dá para afirmar aí o local onde a carta foi escrita. Alguns pensam Ásia Menor, Acaia, enfim, não dá para afirmar com certeza de onde a carta foi escrita. Aí vai dividir a opinião entre os comentaristas. Bom, o panorama da carta, Paulo enviou Tito para supervisionar as igrejas da ilha de Creta. A ilha era uma ilha mediterrânea, 229 quilômetros de comprimento, 44 quilômetros de largura, e seus habitantes, eles tinham uma fama, mas não era uma boa fama, é uma má e que má fama. Eles eram acusados de falsidade, eram falsos. Você pensava nos cretenses, o povo falso. E também imorais. Isso é citado nos versículos 11 e 12 do capítulo 1. Tá? E a ideia é que quando se agisse como um cretense, era agir como um mentiroso. Então, se você acha pesado chamar alguém de mentiroso, você pode chamar o seu cretense, né? Então, vai ficar aí meio que um sinônimo. E como havia muita imoralidade no meio daquele povo, era importante que Tito enfatizasse o caráter, a necessidade do viver cristão reto. Isso é muito enfatizado também na carta de Paulo a Tito. E Tito deveria, nessa missão de colocar as coisas em ordem, enfatizar a retidão no viver cristão. E também o texto vai mencionar dentro do panorama aí, falsos mestres, apareceram ali propagando a ideia da circuncisão, eram legalistas. E o legalismo não é um problema só de hoje, é um problema antigo e ainda permeia as comunidades cristãs. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então o apóstolo, ele diz na sua carta a Tito como Tito deve fazer o trabalho. É uma carta de orientação ministerial. Bom, e Cristo, quando ele é apresentado por Tito, quando a gente pensa na carta de Paulo a Tito, a gente pode pensar que Jesus, ele é apresentado como nosso Senhor, como nosso modelo e como nosso mestre. Então você pode, quando ler Tito, lembre de Jesus como nosso modelo, como nosso Senhor e como nosso mestre. E a sua divindade também é destacada e a sua obra redentora também é citada. Isso está lá em Tito,
capítulo 2, versos 13 e 14. Tanto a divindade como a obra redentora de Cristo são citadas em Tito 2, 13 e 14. Alguns temas também são tratados na carta. Dentre eles, a vida íntegra. Então, um dos temas que permeiam a carta é a vida íntegra. É muito enfatizado por Paulo a Tito. Um outro tema é o caráter. E o caráter é muito importante, porque o caráter é a impressão da pessoa. A impressão da pessoa é o caráter. E ele é enfatizado ali. Relacionamentos na igreja também é outro tema tratado na carta a Tito, os relacionamentos. Isso é muito trabalhado no capítulo 2, né, ali. Cidadania, também é bem trabalhada na carta a Tito. E boas obras. Se você fizer o pessoal vai trabalhar aqui o estudo indutivo, que é o estudo aquele estudo tirado da primeira mão da Bíblia, vocês vão observar que a expressão boas obras aparece muito na carta de Paulo a Tito. Dá um excelente estudo para quem quiser pregar sobre isso. Bom, ainda dentro dessa introdução, o verso-chave, eu já afirmei, para mim, no meu entendimento, é o versículo 5. É o verso-chave da carta. E a frase-chave na carta é ordem na igreja. Ordem na igreja. Então, toda vez que você lembrar de Tito, lembre dessa expressão ordem na igreja. Eu te mandei lá para colocar as coisas em ordem. E está precisando, né? Porque hoje a gente vê algumas comunidades cristãs que parece muita coisa, menos igreja, corpo de Cristo. É um negócio meio estranho. Tem um bicho que é ornitorrinco, né? Um negócio meio esquisito aí. Então, a igreja tem que estar sempre em ordem, baseada na palavra de Deus. Tá? E eu separei aqui uma frase do pastor Davi Murk, né, que ele trabalha muito na área de família, e ele fez uma espécie de riminha para que a mensagem de Tito fosse gravada. Então ele colocou assim, a de Tito foi escrita para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas obras. A de Tito foi escrita para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina e boas obras. Então, a minha oração é que a cada dia o Senhor nos dê esse padrão de bons pastores, de sã doutrina e de boas obras. Bom, e terminando aqui a introdução, o esboço é bem simples, tá? Que eu fiz aqui da carta. É para você decorar mesmo. Então, no capítulo 1, a divisão da carta, ela funciona assim. No capítulo 1, nós temos a ideia de designar presbíteros. O capítulo 1 tem essa preocupação. Designar presbíteros. E o capítulo 2 e 3, colocar as coisas em ordem. Então você pode dividir simplesinho a carta assim. Primeiro capítulo, designar presbíteros. Capítulos 2 e 3, colocar as coisas em ordem. Tá bem? Bom, agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, o capítulo 1. E eu vou procurar fazê-lo de forma expositiva. E até vocês vão ter um tempo aí para trabalhar a mensagem expositiva. Eu creio que esse modelo bem simplesinho vai servir de ilustração aí para vocês, tá bom? Bom, eu orando ao Senhor e pensando no capítulo 1, o tema que eu dou para esse capítulo 1, pensando numa mensagem ou no estudo bíblico, é o seguinte: o que o líder cristão precisa ser e fazer. O que o líder cristão precisa ser e fazer. Alguém pode perguntar, bem, eu não sou pastor. Alguém pode perguntar assim, eu não pastoreio uma igreja.
Mas eu entendo que, mesmo que você não seja um pastor, todo cristão, ele pode pastorear. É claro que o pastorado é para um homem que o Senhor chamou e deu o dom de pastor. Aí nem todos podem ser. Aí tem que ser um homem levantado por Deus para o pastorado. Mas o pastoreio, todo cristão pode praticar. Homem, mulher, jovem, adolescente, você pode pastorear a vida de alguém. Mesmo que essas exigências que vão aparecer aqui, de primeira mão, sejam feitas ao pastor da igreja local, ao pastor da comunidade cristã, elas podem ser aplicadas também, estendidas a quem pastoreia vidas. Então, se você está pastoreando a vida de alguém, de repente os seus filhos, que são seus discípulos, jovens, algum colega de trabalho, alguém da família que você está pastoreando, você está orientando a vida dessa pessoa, eu tenho convicção que essas exigências e aplicações das mesmas servem para a sua vida também. Então a ideia aqui não é só preparar o homem pastor que tem o pastorado da igreja, mas é também preparar pessoas que estão pastoreando vidas. Então, eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Então, há uma ênfase primeiro no ser, no caráter, e depois no fazer. Então, pensando aqui, Paulo ele escreve a Tito, falando da sua própria tarefa, né? Vamos olhar os primeiros 3 versículos. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. E o verso 4, Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Paulo começa esses primeiros 3 versículos falando da sua tarefa, do seu ministério, menciona aqui a igreja de Cristo, ele declara o seu amor por Tito e deixa claro que Tito é um autêntico filho na fé, tá bem? Agora, a grande lição aqui do capítulo 1, e eu gostaria que você gravasse ela, que num sermão expositivo seria a proposição, não é? Ou a verdade central, ou a lição central, ou a ideia central. Então, a grande lição, segundo o meu entendimento aqui do capítulo 1, é que ser um líder cristão responsável é ter uma doutrina correta e uma prática correta. Então, ser um líder cristão responsável é ter uma doutrina correta e ter uma prática correta. Se não houver prática, se houver doutrina correta e não houver prática correta, é uma incoerência. Tem algo errado. Então eu preciso, como líder cristão, você como alguém que pastoreia a vida de alguém, você precisa ter uma doutrina correta. Aí tem aquela palavrinha, né? Está um pouco gasta, mas importante, ortodoxia, né? A doutrina correta. Então nós precisamos ser ortodoxos, ou seja, ter uma doutrina correta, ensinar corretamente. Ensinar como Deus deixou na sua palavra. Só que não só ensinar corretamente, nós precisamos também ter uma prática correta. Aí a gente tem aquela palavrinha chamada ortopraxia, a prática correta. Porque o povo que está recebendo a nossa mensagem, eles leem primeiro a nossa vida. A leitura que eles terão do Evangelho será através da nossa vida. Então a minha prática tem que ser coerente com a minha doutrina, com aquilo que eu ensino. Então, se a gente quer ter uma responsabilidade diante do ministério cristão, tantos pastores aqui, como aqueles que pastoreiam vida de pessoas, devem pensar aí com carinho nisso. Doutrina correta, ortodoxia, prática correta, ortopraxia.
Tá bem? Então a gente vai ter aqui alguns aspectos na vida do líder cristão. E eu quero começar falando, dentre esses aspectos, serão 2. Eu vou começar falando primeiro do caráter do líder cristão. Esse é o primeiro aspecto, tá bem? Então a gente vai começar trabalhando aqui dos versículos 5 a 9, que vai tratar aí do caráter do líder cristão. Bom, no Novo Testamento nós temos 3 termos que definem a função do líder cristão. O primeiro deles é o pastor, que a gente conhece como orientador de vidas. Então a gente tem aí o pastor, que é orientador de vidas. A gente tem o bispo, né, que a gente conhece como o episcopo. O bispo aqui é aquele que ele faz a supervisão e ele avalia a igreja para ver se a mesma está se encaixando na Bíblia. Olha a responsabilidade aí do bispo. E a gente tem o ancião, né, que é o presbítero, que ele é capaz de emitir julgamentos dentro da comunidade cristã. Então, independente se é pastor, bispo ou presbítero, são termos intercambiáveis. Eles praticamente significam a mesma coisa. A gente vai ver esses termos aparecendo de forma ligada lá em Atos 20, quando Paulo se despede dos pastores ou dos presbíteros de Éfeso. E aparece aqui mesmo em Tito, capítulo 1, versos 5 e 7. Pensando nisso, Tito, ele tem a incumbência de escolher um grupo de homens que vão trabalhar como anciãos, como presbíteros na igreja. O verso 5 diz assim, ó: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então Paulo tem dá essa incumbência a Timóteo de constituir presbíteros. Bom, e aí a gente tem o caráter do líder cristão. Lembrando que não é só aplicável ao pastor. Todo aquele que pastoreia vidas também deve pensar aqui na sua vida diante dessa lista. Bom, começando a lista, Paulo fala assim no verso 6, que é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Essa palavrinha também vai aparecer lá no versículo 7, a parte A. Também aparece em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Quando fala aqui que é para ser irrepreensível, não está dizendo que o pastor ou líder cristão, ele é impecável. Porque pastor peca. Presbítero peca. E a gente precisa quebrar, né, às vezes a pessoa cria um mito em torno do pastor. Mas o pastor também peca, ele tem as suas falhas, tem as suas limitações. Mas quando o texto fala para ele ser irrepreensível, o texto está dizendo aqui que ele tem que ter um padrão elevado e ser maduro, porque ele vai servir como exemplo para o rebanho. Então não está falando de ser impecável, porque se Deus fosse esperar todo mundo aqui está altamente qualificado para ser usado, ou impecável, ele não usa ninguém. Porque é aí que entra a graça de Deus. Deus nos usa apesar das nossas limitações e fraquezas, mas exige do líder cristão um padrão elevado, porque ele será um modelo, um exemplo, e tem que ser um modelo, um exemplo coerente. Há uma segunda característica aqui do caráter do líder cristão, que está ainda no versículo 6, que ele tem que ser marido de uma só mulher e cabeça de uma família piedosa. Quando fala que marido de uma só mulher, eu estava pesquisando esse texto aqui,
Não há nenhuma preocupação aqui, pelo menos aqui, sobre o divórcio ainda. Não está falando aqui de divórcio. E também não está pensando no estado civil do presbítero. Porque tanto o presbítero como o pastor podem ser solteiros. Tá? Não há uma exigência para o presbítero ou pastor serem casados. Mas quando fala marido de uma só mulher, há uma preocupação aqui da pureza moral do líder. Então há uma preocupação com a pureza moral desse líder. E todos aqui sabem que a área que os líderes são mais propensos a cair é justamente nessa área sexual. Então, há 3 Gs que o líder cristão tem que tomar cuidado. 3 Gs. Grana, garotas e glória. 3 Gs que o líder cristão tem que tomar cuidado. Grana, e o texto vai falar disso aqui. Ser ministro para enriquecer. Garotas e glória. Então, há uma preocupação aqui com a pureza moral do líder. Eu gosto muito de citar o exemplo de Billy Graham, porque perguntaram para Billy Graham qual foi o sucesso de todos os anos de ministério, de ele não se envolver nem em escândalos financeiros e nem em escândalos sexuais, morais. E ele respondeu o seguinte ao seu entrevistador, ele disse: olha, quanto aos escândalos financeiros, eu sempre tive homens que cuidaram, homens fiéis e idôneos, que cuidaram de toda a renda do meu ministério. Quanto à questão sexual do casamento, sempre que eu pude, eu andei com minha esposa ao meu lado. Eu tive a minha esposa ao meu lado. Então é para se pensar isso aí. É para se pensar. Então são áreas muito delicadas, a área financeira na vida de um ministro, por isso que tem que ter homens que cuidem, homens idôneos que cuidem dessa área financeira do ministério. E sempre estar ao lado, ter ao seu lado a esposa, que é uma bênção diante do Senhor. E o texto fala aqui também que os filhos desse líder cristão, se ele for casado e for pai, eles devem ser levados à santificação, à salvação e à santificação pela habilidade do presbítero, do pastor, de dirigir a família. Eu trazia uma palavra terça-feira passada em uma igreja de um pastor amigo meu, pensando no Salmo 78, e ali eu enfatizei bastante que os primeiros discípulos de um líder cristão, de um pai cristão, devem ser os seus filhos. Então, se temos aqui irmãos que já têm filhos, olhem os seus filhos como seus discípulos. Encare como um ministério. Você deve ganhá-los para Cristo. E eu até na ocasião falei muito que eu tenho um pouco de dificuldade com, até pelo contexto que eu já vivi, de evangelistas itinerantes. Eu sei que tem evangelistas que são sérios, prestam contas à igreja, mas infelizmente boa parte dos itinerantes, eles fazem aquele movimento, fazem cair fogo do céu, parece que o ministério está bombando, mas o lar está arrebentado. Ganham multidões, mas o lar está arrebentado. Então, é importante a gente pensar também na questão de ganhar os filhos para o Senhor. E há uma frase de um escritor chamado Danny Lane, ele fala assim, os mais eficientes sermões pregados pelo líder espiritual são entregues pelo de sua família. Então a família do pastor ou do líder cristão é um aquário. Todo mundo fica olhando. Dificilmente você vai passar perto do aquário, você não vai olhar, você vai olhar o aquário. Então assim é a família do pastor, do líder cristão, daquele que pastoreia vidas. Então vamos orar para que o Senhor nos dê graça, para que a nossa família seja esse sermão eficiente. Porque eu quero enfatizar que antes de a gente falar, a nossa vida primeiro ela é lida. Não se esqueçam disso. Eles leem o Evangelho através das nossas vidas.
Tá bem? Mas seguindo aí no capítulo 1, verso 7, a parte B diz que ele não deve ser orgulhoso. Aí a gente tem o segundo G, né? Tomar cuidado com a glória humana. A glória humana. E o orgulhoso é uma pessoa que pensa que o mundo gira em torno de si. E é um perigo, porque o ministério cristão, há muitas pessoas que acham que são estrelas, que acham que o holofote deve estar em cima delas. Mas o líder cristão, ele precisa entender a importância da humildade. E alguém definiu humildade da seguinte forma: humildade é saber quem eu sou e saber quem Deus é. Isso é humildade. Então, o líder cristão não deve ser orgulhoso, até porque o orgulho resultou na queda do arqui-inimigo de Deus, Satanás. Mas ainda no versículo 7, o texto fala que ele não deve ser briguento. Ou seja, não deve ser sujeito a explosões de raiva. A ideia aqui é ter o controle próprio, porque não é fácil cuidar do povo de Deus. Tem que ter a graça do Senhor, porque senão a gente está tentado a agir que nem Moisés, bater com tudo na rocha e perder a bênção, né? E perder a bênção. Então tem que ter esse autocontrole, não ser briguento, não ser sujeito a explosões. Né? Tem pastor que fica bravo, dá murro no púlpito, enfim, é complicado. Mas o texto fala aqui para não ser briguento. Bom, o texto ainda fala no versículo 7, para não ser apegado ao vinho. A ideia aqui de não ser apegado ao vinho é justamente a ideia de manter a mente sã. Essa é a ideia. Então o líder cristão ele tem que ser uma pessoa de mente sã, não ser uma pessoa embriagada, ter a sua mente sã para conduzir o rebanho de Deus. E por implicação, a gente pode até colocar aí, não se envolver com drogas, com coisas que vêm entorpecer a sua mente. Então, essa é a ideia de não ser apegado ao vinho. A ideia aqui é evitar que os irmãos tropecem. Isso é muito sério. É muito sério isso aqui. Então, de não ser apegado ao vinho. Ainda no versículo 7, o texto fala para ele não ser violento, não violento. E a ideia aqui é de ele não ser um valentão. Aquele valentão que oprime e ofende os outros. Só que a ideia aqui, eu estava pensando que não é só ele ser violento exteriormente ou literalmente, mas ele violentar as pessoas nas suas ideias. Isso é muito sério. Porque há líderes cristãos que violentam as ideias das pessoas, com as suas próprias ideias, que não estão baseadas na palavra de Deus. O verso 7 ainda diz, para ele não ser cobiçoso. Aí a gente tem aquele outro G, da grana, lembra? Grana, glória e garotas. Então, o texto fala aqui que os pastores ou líder cristão não podem querer pastorear para obter riquezas. A gente sabe da seriedade de ensinos que o pastor deve ser sustentado, proporcional ao tamanho de sua igreja, mas ninguém deve ingressar no ministério cristão pensando que vai ficar milionário. Pastor sério, dificilmente vai acontecer isso, de ele ficar rico.
Escute o que eu estou te falando. Tá? A não ser a turma aí do barulho que tem por aí, né? Tá? Turma do barulho, né? Infelizmente. Então o pastor tem que entender que ele foi chamado para ensinar as Escrituras. Primeiro, ele foi chamado para ensinar as Escrituras, tem que ser um homem de oração e cuidar de vidas. É isso. Então pense bem. Você está sendo chamado ao ministério pastoral, pense nisso. Você foi chamado para ensinar as Escrituras, para ser um homem de oração e cuidar de vidas. Cuidar de vidas. Bom, o texto fala ainda no versículo 8 que ele deve ser hospitaleiro e amigo do bem. A ideia aqui de ser hospitaleiro é atender de forma graciosa às necessidades do corpo de Cristo. E a ideia aqui também é abrir até a sua casa e o que ele tem e dispor aos irmãos. E se possível aqui, fornecer até alimentação e transporte, ajudar mesmo, é ser um homem hospitaleiro, amigo do bem. E o verso 8 termina, né, dizendo que ele tem que ter domínio próprio, ser justo e ser santo. A ideia aqui é equilíbrio, autocontrole, está no comando de sua mente. Então vocês notaram aqui que há uma ênfase no ser, no caráter. A ideia aqui que o pastor, o líder cristão, ou aquele que pastoreia vidas, ele se pareça com Cristo. E eu sempre costumo falar em Guarulhos, que eu sou o subpastor. O pastor-chefe da igreja de Guarulhos é Cristo. Eu sou um mero pastor auxiliar. O pastor-chefe, o grande pastor, que nem fala Hebreus 13:20, ou sumo pastor, como fala 1 Pedro 5, é Cristo. Cristo é o grande pastor. E a gente é auxiliar desse grande pastor. E a gente tem isso com muita honra, com muita alegria, porque Ele nos chamou. Não há mérito em nós. O Senhor chamou pela sua graça. Isso é extraordinário. E se estamos no ministério, sendo pastores ou não, ou pastoreando vidas, é a graça de Deus. E você conta com a direção desse grande pastor, desse sumo pastor que é Cristo. Então vamos enfatizar nas nossas comunidades cristãs o ser, o caráter de Cristo. O ser. Porque hoje há uma grande ênfase no fazer. Vamos fazer, pensando que vamos barganhar com Deus ou ganhar pontos com Deus, e o ser está abandonado. Há uma grande ênfase no ativismo, no fazer, faça, sendo que a Escritura diz ao contrário, diz primeiro, seja. Há uma ênfase no ser. Tá? O texto ainda fala no versículo 9 que ele tem que ser apto a usar a sã doutrina, ou seja, ser fiel à palavra. E eu louvo muito ao Senhor pela forma como a gente ensina a palavra de Deus de forma expositiva, e eles vão abordar isso nas oficinas, porque quando você prega a palavra de Deus de forma expositiva, há um grande compromisso em ser fiel à palavra, porque você não vai pular os assuntos. E há capítulos que são difíceis de pregar. O pastor Celso sabe disso, o pastor Crise, o pastor Alex, enfim, o pessoal que está sempre falando da palavra de Deus sabe disso aí. Que ser fiel à palavra é uma grande responsabilidade. E o modelo de ensino expositivo nos ajuda a isso. Porque você vai pregar o que o texto está dizendo. Você não vai pular o assunto. Se o assunto falar de pecado, você vai falar. Se falar de corrupção, você vai tocar. Inferno, céu, divórcio, enfim, vários assuntos que tem aí espinhosos. O texto vai mostrar, a gente tem que tratar isso. A gente tem que ser fiel à palavra de Deus. Então o obreiro cristão ele tem que ser apto. E desconfie, viu, irmãos, de pastores e líderes ou pessoas que ensinam a palavra de Deus que só ficam massageando o seu ego. Desconfie disso. Porque você sabe que não está bem. Você vai ao médico. Doutor, não sei porque veio na minha cabeça doutor Rocha, mas talvez seja mas você vai no doutor
Doutor Rocha, vai. Aí... mas aí, você sabe que não está bem, mas um doutor fala para você, está tudo bem com você. Não, Emerson, está tudo bem com você. Mas aí você volta para casa e você não está bem. Aí você vai de novo lá no doutor. Fala, não, você está bem. Mas você sabe que não está bem. Então você tem que passar o quê? A passar a desconfiar desse médico. E o pastor que ensina a palavra de Deus, ele também é assim. Quando ele tiver que trazer uma palavra de consolo, de conforto do Senhor, ele vai trazer. Porque Deus, ele tem textos que mostram isso, e tem a palavra dele de conforto. Dizem os estudiosos que a expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Então olha como Deus quer nos confortar e nos consolar. Só que há textos, boa parte dos textos falam para a gente mudar a nossa vida, arrumar os nossos caminhos, se arrepender. Então desconfie desse líder que quando ele salta o texto que fala para a gente mudar de vida. Eu já vi vários pregadores que eles, quando chega no versículo de mudança, ele pula o versículo e dá uma pirueta aí e cai lá do outro lado, lá do texto. Eu não sei como ele consegue fazer isso. Né? Não sei. Mas por quê? Porque ele quer massagear o ego. Você é demais. Né? Você está a 1000 na vida cristã e a pessoa sabe que não está. Então, muito cuidado, tem que ser fiel à sã doutrina. Bom, esse é o primeiro aspecto, tá? O caráter do líder. E o segundo aspecto é a missão do líder cristão, que vai dos versículos 10 ao 16. Então, se no primeiro aspecto há uma preocupação com o caráter do líder cristão, por isso que a ideia do ser, né, e a ideia da prática correta, nesse segundo aspecto, a missão do líder cristão, a ênfase está no fazer. No fazer. Tá? E no versículo 10, diz que a missão do líder cristão é enfrentar os falsos mestres. Que no versículo 10 diz que eles são rebeldes e enganadores, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então essa turma aqui, eles eram opostos à autoridade apostólica. E ensinavam ali que para ser salvo tinha que ter a prática da circuncisão, ou guardar a lei, ou aderir às cerimônias mosaicas. Que não há diferença hoje. Hoje há uma grande oposição à doutrina apostólica. Há uma grande oposição ao ensino bíblico. Hoje nos púlpitos se pregam muitas opiniões humanas, filosofias humanas, sabedoria humana, achismo. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. E Deus não tem tido lugar em muitos púlpitos, justamente por causa desses falsos mestres, desses falsos líderes que são rebeldes e enganadores. E a missão do líder cristão, tanto do pastor como de cada um aqui que pastoreia vidas, é combater biblicamente esses falsos líderes. E como se faz isso? Ensinando a palavra de Deus, ensinando a Bíblia. Só assim a gente pode combater no poder do Espírito Santo. Ensinar a Bíblia no poder do Espírito Santo. Eram os famosos legalistas, que a gente tem muita gente legalista hoje, que acha que com bom comportamento, com cumprimento de regras, pode fazer Deus te amar mais, ou ganhar mais pontos com Deus. Engano. O relacionamento com Deus é um relacionamento de graça. É um relacionamento na graça. Ele fez tudo. E eu, em gratidão, o retribuo, né, procurando viver uma vida íntegra. Não para ganhar ponto. Eu faço isso em gratidão a Ele. Essa é a mensagem da graça. O texto fala que essa turma aqui pervertia casas inteiras. Por quê? Porque as igrejas na época se reuniam nas casas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com a turma que, de vez em quando aparecem uns aventureiros, né? Posso dar um estudo bíblico na sua casa? Ou posso fazer uma campanha na sua casa?
e começa lá a visitar as ovelhinhas, né, do Senhor, né? Então a gente tem que ficar de olho. E você, se sabe de alguma coisa assim, avise o pastor da igreja, de forma amorosa. Olha, tem um veneninho sondando lá a ovelhinha de Cristo. Então tem que procurar colocar esse pessoal para fora do rebanho. O texto fala que ele tem que combater esse pessoal porque são gananciosos. Versículo 11. Fazem tudo por causa do dinheiro. Então o pessoal hoje abre igreja para fazer fortuna. É um pessoal que não gosta de trabalhar. A gente até vinha conversando no carro. Não gosta de estudar e achou um meio de vida, um meio de negócio chamado indústria da fé. E fazem fortuna. E Deus aplica o juízo, sabe por quê? Porque assim, há um texto em Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, que na época de Samuel, a palavra do Senhor era rara. Há uma tradução mais antiga que fala que era de grande valia. Por quê? Porque quando o povo não quer ouvir Deus, Deus aplica a disciplina e o juízo, que a sua palavra se torna rara. Por isso que você vê muitos ajuntamentos de pessoas, um homem lá usando a Bíblia, mas não é Deus falando. É o homem falando. E o povo está ali. E está debaixo da disciplina do juízo de Deus, porque não quer ouvir Deus falar. Ele quer ouvir o homem falar. E a palavra de Deus se torna rara. Por isso que fala em Provérbios 29, 18. Não havendo revelação divina, ou não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, muito cuidado aí, porque essa corrupção vem justamente com o propósito de fazer dinheiro. O texto fala também no versículo 12 que eles são mentirosos e preguiçosos. E Paulo cita até o Epimênides, né, que é um poeta grego do 6º século antes de Cristo, oriundo de Creta mesmo. E esse Epimênides, ele para mostrar, o Epimênides, ele disse para os cretenses o seguinte: vocês são a escória. Vocês são a escória da cultura grega. E Paulo cita o Epimênides e faz uma aplicação, dirigindo essa mesma citação ao caráter dos falsos mestres. O verso 16 diz que o modo de agir desses líderes, falsos líderes, contradiz o que pregam. Então aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então é um problema isso aí. O verso 15 diz que eles enxergam tudo com malícia. O verso 15 diz assim, ó: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Então a ideia aqui era aquele pessoal asceta, né, que não se privava de comer algumas comidas, justamente por causa da lei judaica, e algumas comidas para eles eram impuras, e eles queriam aplicar isso dentro da igreja. Aí Paulo responde: não, todas as coisas são puras para os puros. Então Paulo responde dessa forma. E eles não desfrutavam da liberdade em Cristo, justamente por causa esse desejo de querer cumprir a lei mosaica. E o capítulo termina dizendo que Tito deve silenciá-los e repreendê-los. Eu me lembro que uma vez eu pastoreava a última igreja que eu pastoreei. Apareceu um súdito fiel da igreja local, ligado à árvore da vida. E eles têm umas coisas estranhas lá, principalmente em relação à Trindade. E a irmã veio falar comigo: pastor, tem um irmão que ele quer dar um estudo bíblico lá em casa. Aí eu perguntei: quem é esse irmão? Eu procurei saber e descobri que era da igreja local, da árvore da vida. E fui conversar com ele. Eu falei: olha, se você puder vir na próxima terça-feira, eu vou dar um estudo sobre a sua igreja e as doutrinas que ela tem. Aí ele falou: então vou chamar alguém para vir comigo. Eu falei: não, pode chamar.
A gente vai discutir aqui. E eu preparei, né? Me baseei muito no livro do Paulo Romeiro e do Nathanael Rinaldi, que é até daqui do Litoral que faleceu há pouco tempo, Apologeta, Desmascarando as Seitas, editado pela CPAD. E preparei estudo. Ele foi lá tal, só que ele foi sozinho. E eu dei o estudo na terça-feira e no final ele veio falar comigo. Ele falou, olha, irmão, eu acho que eu não sei se eu fui muito duro com ele. Depois eu fiquei pensando. Até hoje eu tenho um pouco assim de dúvida se eu fui muito duro com ele ou não. E ele falou assim para mim, tu quer dizer que eu não sou seu irmão? Ele falou para mim. Eu falei, não. Porque ele crê diferente na questão principalmente da trindade, nas doutrinas essenciais. E eu falei para ele, eu não quero que você ronde mais a casa das minhas ovelhas. Tá entendido? Tá. Então, ele sumiu. Eu estou citando esse exemplo, não estou falando isso por orgulho, nem... Até hoje eu fico meio do coração doído, se eu fui muito duro quando ele perguntou para mim que se ele não era meu irmão, mas eu pensei nas doutrinas essenciais, que é a trindade. Porque se você pensa diferente em relação à trindade, ao sacrifício de Cristo, complica nos essenciais, né? Então a gente tem que colocar para fora mesmo esse pessoal que ensina a falsa doutrina no meio do nosso rebanho, tá? Dentro da sua casa também. Não deixe que seus filhos, netos, esposas sejam envenenados por falsa doutrina. Via televisão, via internet. Acabe com isso para a glória do Senhor, tá? Então, eu tenho, na conclusão aqui, eu tenho algumas aplicações, tá? Pensando nessa ideia que o líder cristão é responsável, tem que ter uma doutrina correta e uma prática correta. E dentre as primeiras perguntas, é que por que a lista de qualificações dada por Paulo se concentra mais no ser do que no fazer? Por quê? Porque a ideia é que eu afirmei no início, que as pessoas leem o Evangelho através da nossa vida. Então, por isso a ênfase está no ser. E essa pergunta também é para a gente avaliar a nossa vida. Dentro de todas essas qualidades, né, que Paulo apresentou aqui a Tito, quais dessas qualidades a gente precisa desenvolver na nossa vida? Será que eu tenho que brigar menos? Ter um autocontrole? Ser mais amoroso? Procurar ser mais coerente com aquilo que eu prego? Porque o pessoal está lendo a nossa vida, irmãos. Alguém já disse que a vida do cristão é a Bíblia dos incrédulos. Olha só, isso é muito sério. Pensando ainda no capítulo 1, você tem, com a graça de Deus, renegado as impiedades desse mundo, ou você tem se deliciado nas paixões da carne? Como os cretenses da época faziam. Pensando ainda nesse capítulo 1, nós devemos, irmãos, dentro daquilo que é possível, ou seja, dentro do nosso quadrado aqui, silenciar aqueles que querem enganar e destruir lares com falsas doutrinas. É claro que você não vai poder salvar o mundo, mas dentro do seu quadrado, dentro do seu espaço, silencie esse pessoal. Quando eu falo silenciar, não é brigar, não é colocar a luva de boxe, não é isso, mas silenciá-los biblicamente. Não deixe que a sua família, o seu lar, as pessoas que estão sendo ensinadas por você, sejam envenenados com falso ensino. Agora, para a gente que pastoreia igreja e vocês que pastoreiam vidas, será que as pessoas olham para nós e dizem assim? É assim que eu devo viver? Olhando para a nossa vida, apesar das nossas limitações, de não sermos impecáveis? Será que o meu filho, a minha filha, os seus filhos, a sua esposa, as pessoas que você dá o estudo bíblico semanal, eles olham para você e dizem assim, ó, é assim que eu devo viver?
E a minha oração é que Deus nos dê graça para que diariamente possamos ser um comunicador habilidoso da verdade. Amém? O que eu falei aqui, não falei nada novo, falei coisas bem simples, que vocês já conhecem, mas que sempre nós precisamos ser lembrados. Martinho Lutero disse que nós temos que ouvir o Evangelho todos